Boa tarde, minha gente. Hoje, dia 10 de setembro de 2020, quinta-feira, teremos nossa aula de Geografia. E dando continuidade ao estudo das regiões, nós iremos estudar hoje a região Norte. Então, a região Norte é a região mais extensa do país. Em extensão territorial, ela é a maior, não é? Ela possui um clima equatorial, apesar de ser a maior em extensão territorial, ela é pouco povoada, né? Tem um índice de desenvolvimento humano, é o menor do país, possui uma grande presença de rios e é lá que fica a floresta amazônica. Então, a região norte ela possui 3.853.327 km², que é quase a metade do território brasileiro, para vocês terem uma ideia como ela é grande em extensão territorial. E ela tem os estados, é lá que tem os estados do Amazonas, Acre, Amapá, Tocantins, Roraima, Rondônia e Pará. Então, aqui nós temos, né? Roraima, capital Boa Vista, Amapá, capital Macapá, Pará, capital Belém, Tocantins, capital Palmas, Rondônia, capital Porto Velho, Acre, capital Rio Branco. Então, como nós vemos aqui, ó, aqui é o estado do Amazonas, onde fica boa parte da floresta amazônica. Então, vamos lá. Os primeiros habitantes da região norte foram os indígenas, né? Antes dos portugueses, lá tem cerca de 1 milhão de indígenas. As principais tribos são as tribos Yanomamis e as Kayapós. Então, antes da chegada dos portugueses, tinha cerca de 1 milhão. Hoje, são aproximadamente 421 mil. Veja como reduziu, né, o número de indígenas. E o estado do Amazonas é a região com maior número de indígenas, destacando a cidade de São Gabriel da Cachoeira. Então, os colonizadores portugueses chegaram lá por volta de 1916. Eles construíram fortes para se protegerem contra invasões de outros países. Foi lá onde ocorreu a escravização e morte de vários índios, né? Isso aqui a gente já discutiu em outras aulas. Os índios que não aceitavam ser escravizados, a maioria eram mortos, né? Eram mortos. E houve uma forte migração, principalmente de nordestinos, para trabalhar na extração da borracha. Então, muitos nordestinos iam para lá, como nós estudamos na região Nordeste, fugindo da seca. Teve um período que muitos nordestinos saíam daqui para ir para o Rio, São Paulo, Minas Gerais e também para a região Norte, certo? Lá na região Norte, onde possui a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia amazônica, né, que tem o rio Amazonas. Lá tem um grande aproveitamento da energia hidrelétrica e duas das principais hidrelétricas estão lá, que é o Tucuruí e a Santarém. De que vive, né? Quais são as atividades econômicas desenvolvidas lá na região norte? Então, lá tem a Zona Franca de Manaus, né, que é produzido muito material lá, né? Nós temos a rodovia transamazônica que facilita a distribuição de muitas coisas. Nós temos lá a agricultura, a piscicultura e a bovinocultura. Como a gente viu, a piscicultura é a criação de peixes, né? Então, lá é produzido soja, né? Grande aumento na produção nos últimos anos de soja. A criação de gado. Então, lá a floresta amazônica foi muito desmatada para fazer, tanto para a questão da agricultura como para fazer pastos, né? Outra coisa é a caça e pesca, né? Que são atividades que geram renda para muitos moradores. Tem a extração de minerais e tem também a extração vegetal.
né? Então, a agropecuária, ó, é, ele começou em 1950 a 1980, foi justamente no estado de Pará e Rondônia, se destaca no setor que além da pecuária bovina, inclui a pecuária bufalina. Então lá não só cria bois e vacas, criam-se búfalos, principalmente na ilha de Marajó, lá no Pará e Roraima. Lá também tem diversas produções como cacau, pimenta do reino, mandioca e soja. Aqui nós temos, ó, búfalos. E nós também temos lá a questão do turismo, não é? Que é também uma atividade econômica. Então, existem muitos polos hoteleiros na cidade de Manaus e Parintins. É lá em Parintins onde tem o Festival do Boi Bumbá, geralmente no mês de julho. Não sei se vocês já ouviram falar, que é o boi garantido e caprichoso. Muito bonito, por sinal. Geralmente é depois, dia 29, 28 de junho, por aí, começa esse festival. E lá também tem o ecoturismo, né? Que ele é realizado tentando evitar um pouco o impacto do meio ambiente, né? Então, a região norte, como a gente viu, é a maior em extensão territorial, mas ela é grande em extensão territorial, mas a população é pequena, né? A população só é maior do que a do centro-oeste, né? Então, a população absoluta da região norte corresponde apenas a 8% do total do país, né? Então, assim, um dado interessante lá da região norte, gente, é que a maioria do pessoal, tanto da zona urbana quanto da zona rural, eles vivem à margem dos rios, né? Essa característica existe na cidade de Belém, Manaus, Porto Velho, Santarém e muitos outros. E esse aspecto se chama população ribeirinha. Então, a população que vive às margens do rio são chamada de população ribeirinha. Então, gente, a Amazônia, né, ela ultrapassa os limites dos estados do Brasil, né, porque a região, ela tem uma boa parte da região da América do Sul. Né? Boa parte da região da América do Sul ela é coberta pela floresta amazônica, que é chamada floresta legal. Como a gente sabe, a floresta amazônica é uma das florestas mais importantes do mundo. Lá ela abriga grande variedade de espécies vegetais e animais. É de lá que se tiram muitos vegetais para a produção de alimentos. Existem farmácias, empresas farmacêuticas que vêm de outro país para pegar coisas lá, muitas vezes nem pagam, né, os devidos impostos, dá realmente o direito a quem tem. Um dos problemas que nós temos é o desmatamento da floresta amazônica e é um problema ambiental mundial, né, justamente por conta da função de grande importância que tem a floresta para o meio ambiente, né? Então, esse desmatamento ele causa extinção de animais e vegetais, trazendo danos irreparáveis para o nosso sistema. Então, por quê? Para que causa desmatamento, né? O que é que leva a desmatar? Então, é o quê? Para extrair madeira, né? Para implantar agropecuária, tanto a agricultura como a questão de pastos para o boi, e também para a abertura de rodovias, né? Então, como a gente viu, a Amazônia ela é considerada o pulmão do mundo. Né? Entre 1990 e 2003, a taxa de crescimento da pecuária legal na Amazônia Legal cresceu 140%. Gente. No caso, para o crescimento, ó, teve que fazer o que? Desmatar. Aqui a gente vê, olha, o quanto foi desmatado, tá vendo? Né? Então, a floresta já perdeu quase 20% do seu tamanho original, dando lugar a imensos vazios, plantações e pecuárias. Então, ó, a floresta está sendo devastada por conta do desenvolvimento. Então, como a gente viu, ó, uma parte da floresta foi devastada para abrir espaço para atividades agropecuárias, como eu disse, para a criação de animais. O solo amazônico conta com baixo potencial agrícola, mas diversos cultivos têm apresentado bons resultados com o uso da biotecnologia. Então, apesar de que o solo lá não é muito bom, mas eles conseguem, né, plantar algumas coisas como soja, né? Então, aqui
A região possui a maior bacia hidrográfica, né, de água. Olha só, gente, atravessa, tá vendo, ó, todo, toda a região. Vocês estão vendo, ó, bem diferente da nossa região aqui, da região Nordeste, né? A região Norte, ó, essa bacia é a bacia do Rio Amazonas. Vocês estão vendo? Olha pra cá, tá vendo? Todos eles têm. Olha só aqui, ó, a foto da. Então, olhem como tem rios, né? Então, a bacia amazônica é o rio mais extenso do planeta, tem 6.868 quilômetros de comprimento e uma largura média de 5 quilômetros. O rio Amazonas ele é atravessado pela linha do Equador. O relevo lá da região norte é composto por planaltos, que é um terreno plano e alto, planícies, que é um terreno plano e baixo, e depressões, né? O clima lá é um equatorial úmido, caracteriza-se por temperaturas elevadas que chegam a passar 27 graus, e lá tem altos índices de pluviosidade, ou seja, de chuva, os mais altos do país, chegando a 2.500 milímetros de chuva anuais. Então, lá como tem um rio, né, lá o rio é muito aproveitado, né? A vida da população está ligada diretamente ao rio. Não é à toa que a maioria da população, como a gente viu, da região norte é a população ribeirinha, mora nas margens do rio. Então, o rio é utilizado para abastecimento, para agricultura, para pesca, para o transporte de mercadorias. Então, o rio lá é muito utilizado, né? Até porque lá é um rio perene. Lembra quando a gente estudou? O rio perene é aquele que tem água direto. O rio temporário é aquele que só tem água quando chove. A vegetação lá que predomina é o cerrado, campos e vegetação litorânea. Mas a principal é a floresta amazônica, que abrange 80% da região norte. Vegetação litorânea são os mangues, né? São regiões alagadiças e salobras que abrigam manguezais, gramíneas e plantas rasteiras. Os campos, né, que é onde tem justamente, serve para a pastagem do gado. O cerrado tem a vegetação por arbustos e outras plantas que se adaptam ao clima seco e úmido. Nós temos a floresta amazônica. A sua vegetação é densa por causa dos fatores climáticos. A variedade da fauna, que são animais, e da flora, que são as plantas, é bastante diversificada. Por isso, é considerada a região mais rica em variedade do planeta. Então, os aspectos humanos da região norte. Então, como a gente viu, tem 15.864.454 habitantes. Responde por apenas 8% do povo brasileiro. Tá vendo? A região norte é onde tem a menor quantidade de pessoas morando. Tá vendo? Olha só, se a gente for olhar aqui, ó. Tá vendo? Aqui habitantes, ó, de 1 a 5 por quilômetro. Tá vendo? A população aqui é amarelinha. Tem uma maior concentração de pessoas às margens de rios e praticamente todos os estados da região norte é desprovido parcial de rede de esgoto e água tratada. Gente, olha que coisa assim, bem contraditória. Enquanto a região norte tem a maior bacia hidrográfica, né? Como a gente viu, ela tem rios por tudo que é lugar. Ela é a região, né? Todos os estados dessa região, da região norte, não tem rede de esgoto, né? E nem água tratada, infelizmente, né? Parcialmente, ou seja, não é uma parte tem, uma parte da população tem e outra não. Isso é lamentável. Agora a questão da cultura. Então lá tem várias manifestações culturais realizadas pelas diferentes tribos indígenas. Então, são influenciados pela cultura, dança, artesanato, culinária, né? Tudo isso, como a gente viu lá no folclore, tem a ver com a cultura. Então lá nós temos, em Belém, nós temos o Círio de Nazaré, que está ligado à religião católica. Temos também o Boi-bumbá, como eu falei para vocês, que é uma festa também típica que veio originária do Boi-bumbá do Maranhão, chegando lá na região norte, Parintins, propriamente dito, sofreu adaptações
com a cultura indígena e é um belíssimo festival. E nós temos também as cavalhadas, que depois vocês irão fazer um trabalho sobre essas atividades. Artesanato e culinária. Então, o açaí, né, que aqui faz tanto sucesso, aqui o açaí é considerado um fortificante e está presente em diversos tipos de pratos. Nós temos aqui muito forte o artesanato indígena, né? Peixes, carne de tartaruga e frutas típicas são os peixes se destacam o pirarucu e tucunaré, tudo com a comida. E no artesanato nós temos, além do artesanato indígena, nós temos sementes, fibras de árvores e cascas que são utilizados aqui, ó, no artesanato da região. Eles aproveitam muito o que tem na natureza. Dentre todas as regiões, a norte é a que possui o menor desenvolvimento industrial. Então, só no final do século, essa região começou a desenvolver. Então, aqui, ó, criaram a Zona Franca de Manaus, né? Lá na região norte também, uma outra atividade econômica é o extrativismo vegetal, né? Durante muito tempo, essa atividade foi a única fonte de renda, né? Hoje tem a mineração, a agricultura, a pecuária, mas ainda a extração vegetal é realizada. Então, nós temos a extração da madeira, do cupuaçu, do açaí. Vamos lá. Nós temos a extração da madeira, do cupuaçu, açaí, quina, jaborandi, copaíba, látex, que é a borracha, castanha do Pará, piaçava e a malva, a sorva e a balata, que são vegetais, né? Temos também a mineração, que é uma fonte de geração de riqueza, né? Especialmente para as empresas mineradoras. 1 milhão de quilômetros quadrados tem potencial de mineração lá, porém somente 1% está sendo explorada. E as principais jazidas é a Serra dos Carajás e Oriximiná. Algumas das principais cidades são Manaus, Belém, Palmas, Macapá e Porto Velho. Gente, hoje nós conhecemos um pouquinho sobre a região norte, né? Ótima atividade para vocês, fiquem com Deus e se cuidem.